Então, gente, meu boa noite a todos vocês, colegas, professores que estão aqui online conosco, que estão ao vivo aqui agora nessa Semana Pedagógica 2020.2, tá? Meu boa madrugada, boa tarde, bom dia para você, colega professor, que vai assistir este nosso encontro depois, posteriormente, você que não conseguiu estar aqui ao vivo conosco. Meu boa noite especial ao professor Marcos, nosso reitor, a professora Manuela, diretora lá da Unidade Parangaba, a professora Iracivan e a professora Olívia, obrigado pelo convite para estar aqui conversando com os nossos colegas professores, tá? O intuito aqui não é ser um palestrante, mas apenas transmitir um pouco do que nós tentamos fazer com a tecnologia para utilizar como aliada no ensino remoto, tá? Não sou formado em tecnologia da informação, peço logo desculpa se cometer alguma gafe aos nossos professores desta área. Não sou formado em publicidade e propaganda, sou da área do direito, tá? Por isso estou aqui nesta biblioteca, mas tenho tentado me aprofundar com esta tecnologia gratuita, tá? De uso gratuito, para que tentamos trazer mais interatividade para as nossas aulas, conquistar um pouco mais a atenção dos nossos alunos, tá? Então, gente, nosso tema que me foi pedido a abordagem é a tecnologia como aliada no ensino remoto, tá? Hoje nós podemos ter o mundo na palma das nossas mãos. Hoje nós temos conectividade 24 horas, se quisermos, se desejarmos. E por que não utilizar esta conexão, esta minha conexão com o mundo, para trazer o ensino, tornar o ensino presente ao aluno? Não estamos desconectados, estamos afastados, mas podemos permanecer conectados. E assim, esse é o nosso intuito, né? Tornar o mundo acessível à palma da nossa mão, tornar nossas aulas presenciais conectadas via sistemas tecnológicos, tá? Então, para isso, gente, algumas dicas, nós vamos passar aqui algumas dicas de como fazer isso, como tornar isso acessível, tá? Não será que eu já oriento que não será um tutorial de como aprender a utilizar cada ferramenta. Vou apresentar algumas ferramentas, vou apresentar algumas possibilidades de solução, tá? O porquê eu cheguei a estas conclusões, tá? Os resultados que nós tivemos com os nossos alunos no semestre passado, para que a gente tenha um avanço agora em 2020.2, para que a universidade seja atrativa para os nossos alunos, mesmo em tempo de pandemia, tá? Então essa é a nossa intenção. Depois, se alguns grupos de professores quiserem que a gente troque algumas ideias com tutoriais mais específicos da ferramenta A ou da ferramenta B, ou do programa que eu estou utilizando para fazer, por exemplo, esses cortes de câmera aqui, agora você volta comigo na biblioteca, tá? Então a gente consegue fazer sim, marcar alguns encontros, algumas trocas de experiência nesse sentido, certo? Nesse sentido. Então a gente consegue, tá? Vamos voltar para os nossos slides e vamos continuar o nosso tema. Então, gente, antes da gente dar início efetivamente a falar de tecnologia, eu gosto sempre de me perguntar e de chegar a um objetivo, né? Então, por que o uso da tecnologia para o ensino remoto, para o ensino à distância? Tá? Então, eu me fiz essas três perguntas que aqui estão, tá? Eu me fiz essas três. Onde eu quero chegar, de que forma eu quero chegar e quem eu quero levar, tá? Então, onde eu quero chegar? Eu, professor Sávio, pretendo chegar ao final do semestre com todos os meus alunos continuando comigo. Tá? Então, eu quero chegar ao final do semestre tendo conseguido passar a informação que eu devo passar. O sucesso para mim é que eles aprendam as matérias que eu estou disposto a ser o professor nesse semestre 2020.2, tá? De que forma eu quero chegar? A segunda pergunta. De que forma? Eu quero chegar da melhor forma possível, eu quero chegar na minha melhor forma, eu quero chegar com os meus alunos, e aí eu já respondo a terceira questão, quem eu quero levar? Eu quero levar estes meus alunos
alunos comigo, tá? Eu quero que eles venham comigo e não que eles, é um saco, eu preciso ir para a aula desse professor, senão eu não passo. Não, eu quero que eles venham, que eles queiram estar comigo. E de que forma que eu quero chegar? Eu quero chegar com todo o fôlego possível, como uma maratona, onde eu vou correr, eu me disponho a correr 42 quilômetros e eu chego no último quilômetro dizendo, eu ainda estou bem, eu vou continuar. Então eu quero chegar da melhor forma, com o melhor prospecto dos meus alunos, que eles tenham a melhor experiência vivida junto comigo, tá? Que não seja, que nós não estejamos em um ambiente obrigados, mas que nós, por conta da obrigatoriedade, consigamos tirar o melhor proveito desta situação, tá? Deste momento. Tá? E aí eu me fiz uma segunda pergunta, essa que está aqui em cima. Nós estamos conectados ou estamos simplesmente online? Estar online, gente, é muito fácil, é muito simples. Eu pego meu celular, abro qualquer aplicativo de interatividade, interação, um WhatsApp, um Facebook, um YouTube e estou online. Tá? As pessoas conseguem me ver que eu estou online. As pessoas me mandam mensagem, mas eu estou conectado com estas pessoas. Há conexão entre eu e estas pessoas. E aí, tendo e vindo acompanhando nessa pandemia, como o mundo muda, né? O novo normal, que a gente já está ouvindo isso há um pouco de tempo, o novo normal, tá? As pessoas perceberam que a conectividade entre elas independe do momento presencial, independe que eu esteja efetivamente presente para ter esta conexão, para que eu consiga efetivamente me conectar, para que isso aqui aconteça, para que a tela do computador, ou do celular, ou do tablet, do smartphone, seja apenas um meio de me manter conectado com o outro, tá? E tendo visto, e aí eu peço licença aos professores, que aqui não é o momento, não trouxe em momento nenhum, não estou envolvendo política em momento nenhum, estou tratando apenas da tecnologia, então eu achei alguns momentos que eu acho interessante que nós compartilhemos. Por exemplo, quem já acompanha o programa do Luciano Huck viu que ele começou a carreira dele ainda na Rede Bandeirantes, né? Acho que era o programa H, tá? Quem já teve a oportunidade de estar presente na gravação de algum programa dele especificamente, eu não estou falando de outros programas da mesma emissora ou de emissora A ou B, tá? Mas ele especificamente se conecta com as pessoas muito facilmente, tá? Ele não fica online, ele se conecta com as pessoas. Eu tive a oportunidade de participar da gravação de um dos programas dele quando houve aqui no Ceará, vizinho ao Beach Park, e antes de qualquer gravação ele entra, ele brinca, ele conversa, ele se conecta com as pessoas para que haja uma interatividade durante a gravação do programa. E nesse meio tempo, enquanto estávamos em isolamento rígido, né, ele tentou fazer vários programas de casa, até que eles acham uma saída, uma solução de voltar ao estúdio, permanecendo conectados. Tá? Quem assistiu a festa que ele pessoalmente fez, sentiu que ele realmente estava emocionado nesta conexão com uma plateia virtual, tá? Com uma plateia virtual. Aí você me diz assim, professor, as pessoas estão ali porque elas querem uma oportunidade de aparecer, elas querem algum momento de aparecer. Talvez até sim, mas o carisma que este apresentador especificamente consegue passar para algumas pessoas, ele consegue a conexão delas, ele não abre uma oportunidade para que elas estejam online, ele efetivamente se conecta, ele busca a intimidade para com aquelas pessoas, tá? Ele busca que estejam presentes mesmo à distância, certo? E aí me fiz ainda uma outra pergunta, tá?
como estaríamos nós, ou como os meus alunos estariam, se estivesse em sala de aula presencial, tá? Então, os meus alunos estariam como este aqui, como esses alunos aqui que estão em sala de aula, mas não estão ali presentes ali naquele momento, ou estariam assim, desta forma. Vejam a diferença desse para esse exemplo. Opa, assim, desse de lado para este exemplo de cima, tá? Aqui eles estão presentes. Ou seja, eles estão online, mas eles não estão conectados. Aqui os alunos, os partícipes não estão conectados. Aqui eles estão conectados. E é este exemplo aqui que eu busco, que eu tento, que eu preciso trazer para o ambiente remoto, esta conexão. Quem percebe o olhar desse meninozinho do lado dessa garotinha que está de frente, lá no fundo, com a mão levantada, vê que ele está efetivamente conectado com o que o professor dele está dizendo, tá? É esta conexão que a gente busca. E aí, gente, eu trago a frase de um pensador, do pensamento Marcelo Brenner, tá? Que ele fala sobre o olhar. O olhar nos conecta. Estar olho no olho nos traz uma conexão, certo? Olhar é como se conectar com um fio de internet, mas não ligar ao roteador. É compartilhar dados emocionais com cada ser humano conectado à rede do coração. Não é perder tempo nos conectando por redes invisíveis que criamos como subterfúgio dos sentimentos. Então, este é um momento, esta é uma situação importante. O olhar nos conecta. Não perca o olhar do seu interlocutor. Ou não tire, não desvie o seu olhar do interlocutor, tá? Não saia desta conexão. Não perca a conectividade que vocês podem ter. Tá? Não percam esta interatividade que o professor tem que ter e que acontece presencialmente em sala de aula. Sala de aula, ninguém dá aula olhando assim para cima. Ninguém dá aula olhando para o chão. Sala de aula, nós damos aula conectados, presencialmente conectados com o nosso aluno, com o nosso interlocutor, com quem está ali nos olhando e pedindo um aprendizado. Às vezes com um olhar, com um simples olhar, a gente consegue entender que o aluno não entendeu o que é aquilo que a gente disse, tá? Ah, professor, então o senhor está me dizendo que é importante que estejamos todos com as câmeras abertas. Não, porque aí tem um problema técnico que a conexão pode cair. Tem gente que não consegue por conta do ambiente. Mas você, professor, não pode desviar esse olhar. Você, professor, tem que ser a mola mestra de sala de aula. Então você precisa ser o elo de conexão central sempre, tá? Sempre. E nessa pesquisa empírica que fizemos, tá, a gente percebe, eu consegui perceber algumas situações, tá? Por exemplo, vem você de novo com essa emissora. Não, gente, porque são as fotos mais fáceis que tem na internet. Mas, por exemplo, quando se vai anunciar qualquer notícia com mais tom de seriedade ou que o jornalista necessite da atenção focada do seu interlocutor, do seu telespectador, não existe imagem nenhuma. Existe uma imagem estática e o apresentador se dirige diretamente para que aquela notícia seja passada corretamente, para que seja entendida corretamente. Tá? Porque numa mensagem eu aprendi que existem três coisas, três situações. Existe o que eu estou dizendo, certo? Existe o que você entendeu e existe o que eu quis dizer. Às vezes o que eu quero dizer não é o que eu estou dizendo. Ou eu estou dizendo o que eu efetivamente quero dizer, mas você não está conseguindo entender isso. Tá? Você não entende esta situação. Então, neste momento é que a gente tem que se apegar nesses exemplos do pessoal do curso de jornalismo, tá? Administração, em que estas notícias, estas informações que são mais relevantes, mais importantes, elas são conectadas diretamente, sem qualquer subterfúgio, sem qualquer outra imagem. Ó, olha aqui, é simplesmente o jornalista. Ah, professor, mas aí
o senhor está me dizendo que eu não posso utilizar slides. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você até deve utilizar um material mais lúdico, um material que aumente a sua interatividade com o aluno, que traga uma maior rede de conhecimento para ele. Sim, mas mesmo nestes casos, não se deixa de ter conectividade entre o interlocutor e quem está transmitindo a mensagem. Mesmo quando vai se apresentar números e dados, o que esta informação é relevante, o apresentador, o transmissor da mensagem sempre está presente, sempre há uma conexão, tá? Sempre há aquilo de fato presente. E aí, nesse momento, para que a gente entenda como fazer um pouquinho esta conexão, para que a gente consiga nos apoderar destas ferramentas, eu vou passar um vídeo curto de um pouquinho menos de 1 minuto, para que você entenda o que eu estou querendo dizer aqui efetivamente nesse momento, tá? É ruim, né, falar com alguém que não está olhando no seu olho? Por isso, você precisa olhar para a lente da sua câmera. Essa é a dica de hoje. Eu sou o Vitor Ali, diretor de vídeos e fundador do método Falar para a Câmera. Pois é, eu vejo uma série de vídeos de pessoas que não estão olhando para a lente das câmeras. A gente não precisa ficar que nem um robô, né, com o olho arregalado, olhando o tempo todo. Você pode desviar, olhar, não tem problema. Mas a gente precisa sentir que essa conexão entre você, que está na frente das câmeras, e o seu espectador está acontecendo. Quando a gente conversa com alguém que não olha no nosso olho, a gente geralmente se desconecta dessa pessoa e a gente também não consegue confiar nela. Você não concorda? Pois é. Com a câmera é exatamente a mesma coisa. Então olhe para o seu espectador e estabeleça essa relação com ele, né? Não fica que nem um robô, né, fixado na lente, mas também não fica olhando para o lado, né, enquanto você estiver conversando com ele, porque isso vai desconectar todo mundo que for te assistir. Então, gente, é basicamente isso que eu estou tentando dizer. Ninguém conversa olhando para o lado, ninguém conversa olhando para o outro. Nós conversamos efetivamente com o olhar para com o nosso interlocutor. E aqui eu gostaria de pedir já desculpa, já pedir vênia aos colegas, não é nenhuma crítica pessoal a nenhum colega, então não vou nem citar nomes, né? Para que não pareça, mas neste final de semana participamos de um congresso, tá? Da nossa Uninasal, palestras excelentes, excepcionais, estava gostando de todas elas, tá? Mas tivemos alguns problemas neste sentido. Nesse sentido, eu, por exemplo, me senti às vezes desconectado, e aí eu tinha que forçar para voltar. Vamos voltar aqui, que é importante. Aí, porque às vezes a memória, o imaginário da gente começa a nos levar o que é que eu tenho que fazer mais tarde, o que é que eu vou jantar, pizza. Não, calma, é importante o que esse professor está dizendo, tá? E aí esse olhar tem que existir rotineiramente. E esse uso da tecnologia que eu tento trazer para vocês é para que não aconteça isso aqui. Para que a gente não saia dessa conexão e fique uma imagem estática do slide, para que não fique uma imagem estática da informação. Amigos, a informação é importante. Os dados são relevantes, mas o primeiro e mais importante momento desta situação, de uma sala de aula, por exemplo, é conquistar o aluno para você, é trazer o aluno para o seu lado. Se você conquista a atenção do aluno, o mínimo de tempo que você explanar o slide, ele estará com a atenção focada em você. Então é nesse momento, é nesse sentido que a gente fala. Lógico, como o vídeo do editor-chefe nos passou aí, às vezes a gente tem que desviar o olhar, até porque não existe um operador de câmeras ou de imagens para a gente, tá? Então eu desvio o olhar rapidamente, faço a transição, vejo qual é o meu próximo slide e me conecto de novo com você. Você que está aqui comigo, você que está aqui comigo nesta situação, você que está querendo aprender um pouquinho mais do uso dessa tecnologia, tá? Então, esta é a base, a fundamentação, o porquê nós estamos trazendo esse tema para a nossa noite de hoje. Tá? Então vamos deixar de papo, vamos deixar de lenga-lenga e vamos para o tema específico, porque até agora o professor só fez me enrolar, tá? Então esta agora é a nossa situação.
como atrair a atenção do aluno, dos nossos alunos, dos meus alunos, nesse regime remoto. Como trazer isso dele para comigo. Tá? Como fazer esta situação? Professor, você está me dizendo, tem que estar conectado, beleza, essa parte eu já entendi. Ótimo, então agora vamos partir para a prática, tá? Vamos partir para a prática, tá? Então, primeira dica que eu tenho para você é: faça acordos com os seus alunos. Transfira parte desta responsabilidade da conexão, da conectividade para eles. Transfira um pouco desta responsabilidade sua para eles. Então, tenham juntos, você não está se eximindo da responsabilidade, mas você tem que transferir o percentual que lhes cabe, tá? Então, olha, meu querido aluno, eu estou aqui, a Nassau tem todas as tecnologias do mundo para te ensinar, para que você aprenda, mas você tem que querer aprender, você tem que ter um compromisso comigo. Nada vem de graça. Logicamente, a gente não usa essas palavras mais fortes, mas faça esses acordos, tá? Transfira para eles. E como? Como? Para que eles permitam, criem um ambiente específico, propício para isso. Esse exemplo aqui, eu passei o semestre tentando conquistar essa aluna na nossa disciplina. E na revisão da AV2, na semana anterior à revisão, ela me mandou mensagem, me mandou e-mail: professor, não estou conseguindo entender nada. Eu disse: não está conseguindo entender nada? Pois foca na revisão, estuda a revisão. Presta atenção na aula. Como é que eu faço isso? Eu digo: prepare o teu ambiente. Você tem um lugar que você consiga estudar, um momento? Tenho. Você usa o computador? Não, professor, não tenho. Eu uso o celular. Então, eu vou te dar uma dica. Espelha o teu celular para a TV da tua casa. Espelha o teu celular para a tua TV. Que aí você abre um pouco mais esse leque, você amplia as possibilidades de transmissão, de conseguir prestar atenção. Ah, professor, como é que eu faço isso? Simples e fácil, tá? Então, nas duas fotos mais longe aqui de mim, são aquele que está em preto e que está em cinza. São as formas de celulares Android. E os dois mais perto aqui de mim, esse de cima e esse aqui logo aqui, são do iPhone. Do iPhone é um pouco mais simples. Você arrasta para cima e bota espelhar a tela, tá? Como tá aqui, tem essas setinhas e tudo. O meu, particularmente, é Android, tá? Então, o Android tem duas formas. Ou você baixa ele, e aí ou você vem com emparelhamento de tela, ou então Smart TV, Smart View, tá? Então, é bem simples, e aí depende do modelo de cada celular Android. Tem vários tutoriais na internet, no YouTube, como espelhar a tela do celular, bota Motorola tal, Moto G tal. Então é simples e fácil. Quando você amplia esse leque de possibilidades, que você pede para o teu aluno que te tirar de uma tela de 3 polegadas, 5 polegadas e te botar em 42 polegadas, você está chamando a atenção do seu aluno o tempo inteiro. Tá? Ele olha para você e diz: ali está meu professor. Ele não fica aqui com várias coisas para desviarem o olhar dele. Tá? Então, quando a gente faz esse acordo, quando a gente transfere a responsabilidade que é dos nossos alunos para eles, quando você chama eles para você e amplia essa possibilidade para o cara, me joga na tela que você vai ver o mundo se abrir para ti nesta possibilidade. Tá? Então, fazendo esses acordos, ampliando essas responsabilidades, nós temos o espelhamento da tela e você joga para o seu aluno esta situação, tá? Inclusive, na imagem aqui em cima, a gente consegue espelhar o celular no computador ou o computador no celular. Mas para quem já usa notebooks, não precisa nem desta situação por completo, tá? Lembra da conexão? Lembra quando nós falávamos, deixa eu só, aqui uma águazinha. Lembra, gente, quando nós falávamos agora há pouco sobre focar, sobre manter o foco, manter conexões, você criar o elo entre você e seu interlocutor? Utilize, agora vem mais uma dica, utilize técnicas de televisão.
técnicas de televisão, tá? Como? Como, professor, que eu utilizo técnicas de televisão? Prepare o seu ambiente para isso. Prepare o ambiente que você vai dar aula para esta situação, para se manter conectado. Então, naquele exemplo lá, os dois apresentadores estão em lugares completamente distintos, em cidades distintas, mas se você olha, eles estão se entreolhando. Porque eles estão conectados. Por quê? Porque o ambiente foi preparado, tá? E eu peço vênia aqui ao professor Sérgio Murilo, porque eu disse que não ia utilizar nomes, mas essa foto, esse print acabou saindo sem querer, tá? Esta foto aqui é do professor Sérgio, sábado. Excelente, professor, excelente apresentação do nosso congresso. Como você percebe, o ambiente dele está preparado, o ambiente dele está, ou semi-preparado, está propício para tal, ele não está no ambiente externo, ele está adequadamente vestido, trajado, mas ele não está conectado conosco, ou pelo menos eu não me senti conectado. Por quê? Porque a iluminação desse ambiente também não foi propícia para isso, tá? Então, não houve um preparo com a iluminação. Professor, o senhor está me dizendo... Sim, gente, tudo isso conta, tudo isso é relevante. Se o professor está no escuro, se o áudio do professor não está saindo legal, se o aluno não consegue ver o professor direito, se tem gente passando atrás do professor, se tem menino chorando, se tem aspirador de pó ligando, como por exemplo, eu participei de um outro evento em que o professor palestrante, na hora da fala dele, liga um aspirador de pó, o menino começa a sair correndo de um lado para o outro. Então, prepare o ambiente, se prepare para isso. Tá? E aí eu já adianto um pouquinho mais na frente, a gente vai falar disso. Por exemplo, estude as possibilidades de ter alguns momentos tradicionais gravados, tá? Tenha cartas na manga para isso, certo? Para que você não seja traído pelo ocasional, você não seja traído pela situação, tá? Se estivéssemos em um ambiente presencial, nós teríamos nos preparado para isso. Eu teria escolhido a roupa que eu ia usar, eu teria me preparado na hora de sair de casa, pensando no trânsito. Eu estaria num lugar lá durante todo aquele tempo, durante todo aquele período. Eu não estaria fazendo outras coisas e estaria lá, conectado para isso, conectado com o apresentador, conectado com o meu aluno em sala de aula, tá? Então eu estaria no ambiente de sala de aula, no ambiente acadêmico. E por que este ambiente acadêmico inexiste quando a gente vem para o modo virtual? O ambiente acadêmico existe, o ambiente acadêmico continua e nós devemos tratar esta preparação de ambiente como tal, tá? Como tal. Ah, professor, então você está me dizendo agora que eu tenho que investir um monte de dinheiro, tenho que gastar um monte de dinheiro para isso. Não, não estou lhe dizendo isso, porque agora eu vou te apresentar as ferramentas que você pode utilizar desta forma, tá? Gente, ferramentas simples, ferramentas baratas, ferramentas que nós temos em casa, que nós temos gratuitamente, tá? Como, por exemplo, como quando eu falei anteriormente sobre a preparação da iluminação, tá? Vamos falar em iluminação. Eu estou na biblioteca, se eu estiver na biblioteca, eu estou pelo menos bem iluminada, com ela bem iluminada. Mas está aqui, gente, onde eu estou, está aqui o ambiente que eu estou, tá? Eu estou num espaço de um pouco mais de 1,5 m na minha poltrona agora, na minha cadeira agora. Eu me preparei com a iluminação. Duas lâmpadazinhas de LED, ó, duas lâmpadazinhas de LED que eu coloquei aqui em cima com fita dupla face, tá? Elas são 220. Se eu não me engano, salvo melhor engano, elas foram acho que 18 ou 20 reais cada uma delas, tá? Simples, rápido e barato. Agora eu me preocupei com o meu interlocutor. Professor, o senhor não tá na biblioteca, como foi que o senhor fez isso? Como é que você viu? E tudo, gente. Existe esse programinha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para os nossos slides, tá? Antes de ele apresentar o ambiente efetivamente que eu estou, mas existe este programinha aqui que se chama OBS Studio. Isso faz mágica, tá? O OBS faz mágica. Inclusive, gente, dizem
que alguns artistas, tá, transmitem as suas lives pelo OBS. Então o OBS, ele consegue, eu consigo utilizar ele como saída de câmera para o Teams, como vocês estão vendo agora. Eu consigo fazer gravações no OBS para que depois eu me utilize dessas gravações. Como agora você deve estar se perguntando, será que essa palestra está gravada? Será que essa palestra não está gravada? Calma, não se emocione agora não. Isso é tema de um slide já para a gente falar dele, tá? Como o OBS pode criar ambientes virtuais. Como, professor? Como que eu crio isso? Como que eu faço isso? Deixa eu transferir aqui para minha câmera de novo, ó, o meu celular, ó, aqui, ó, tá? A minha câmera é o meu celular e a câmera do computador integrada, tá? Então, deixa eu transferir para cá, tá aqui, ó. Eu tô com um computador apenas, tá? Como a câmera integrada do meu computador tava com problema, eu comprei essa webcamzinha aqui externa, mas não tinha problema nenhum que eu me utilizasse da câmera que vem integrada, tá? E aí o meu celular funciona como uma segunda câmera, como um corte de câmera para que eu consiga fazer isso. Professor, qual é o ambiente efetivo que você está? Eu estou aqui. Estou aqui. Dois lençóis azuis, tá? Neste meu ambiente, eu estou no meu quarto, inclusive, tá? E eles se utilizam, eles são como fontes de fundo para uma ferramenta de TV chamada Chroma Key, tá? Então deixa eu dar uma visão geral para vocês, ó, o áudio pode ficar um pouquinho mais distante, mas o ambiente que eu leciono, que eu dou aula, é esse, tá? Dois lençóis aqui, logicamente quando eu vou dormir à noite eu tiro os lençóis daqui, a cama do meu quarto e só. Eu não tenho mais do que 1,5 m sentado na minha cadeira. Não tem problema nenhum. E aí a tecnologia nos faz e nos remete a ambientes remotos. A tecnologia nos remete a uma biblioteca em um ambiente controlado, em um ambiente que eu estou preparado para a aula, certo? Então, esse aqui é o nosso programinha que faz isso, o Santo Milagroso, OBS gratuito, OBS Studio, tá? E aí, quem quiser, se a gente quiser fazer depois uma oficina só de como configurar o OBS, porque o OBS ele configura melhoramento de imagem, ruídos de microfone, esses efeitos de transição que eu estou fazendo aqui com vocês, ó. Esses efeitos de transição são do OBS, desliza para lá, desliza para cá, tá? Então são situações que a gente consegue fazer tudo no OBS. Tá? Eu consigo visualizar antes no OBS o que vai passar para vocês daqui a pouco, na próxima tela, então eu minimizo a chance de erro, tá? Aqui, ó, como diz ali o tema dessa nossa película, eu minimizo a chance de erro, então eu me propus a tentar dominar um pouco do OBS. Eu sou um mestre do OBS? Não sou. Tem vídeos na internet, no YouTube, gratuitos, como utilizar o OBS, como configurar o OBS, como criar um chroma key, e aí tentativas, e aí a gente pode construir juntos esse 2020.2 com ferramentas neste sentido, certo? E falando em minimizar os erros, temos aqui ainda, ó, os recursos que a gente se utilizou. Isso já foi semestre passado, 2020.1, tá? Eu aqui na minha cadeirinha, tá? Eu utilizava antes um fone com um microfone, até que alguns alunos brincaram comigo, disseram Telemar, Teleceará, boa tarde, boa noite, tudo. Estava sempre trajando o crachá da faculdade e postei até numa das minhas redes sociais. Reinventar-se, né? Tá aqui. Então o espaço que eu tenho é esse. 1 metro, 1,5 m. Não me diga que você não tem 1,5 m para dar aula. Tem. Tem, até na cadeira da sua casa. Professor, eu não consigo pendurar o pano que o senhor pendurou aí atrás. Não pendura, bota ele na parede, lá atrás, tá? No teu escritório. São ambientes virtuais que a gente consegue criar, certo? E aí, inclusive, nesta forma aqui, ó, em pé.
Vários professores, vários colegas, quando nós iniciamos esse regime remoto, me sinalizaram: professor, eu gosto de dar aula em pé. Eu disse: ué, fica em pé. Aí ele: não, mas é muito curto o espaço. Amigo, eu duvido que seja mais curto do que 1,5 m, como eu acabei de te apresentar. Acho que não é nem 1,5 m, é 1 m que eu tenho aqui, tá? Aqui, ó, já tô encostado na minha cama. Então eu tenho 1 m, tá? Então não tem problema nenhum quando você consegue dominar a tecnologia de dar aulas em pé. Inclusive estamos aqui em pé nos nossos slides. Os exemplos que foram utilizados há pouco, a forma com que eu estava dando aula sentado. E aí eu te provo que eu estou em pé. Eu estou em pé. E aqui eu transfiro para o meu celular de novo. Aqui está sem os efeitos de imagem, sem os efeitos de chroma key. Estamos em pé. Em pé, tá? Dando aulas. Os nossos slides podem estar projetados, os nossos slides podem estar aqui como apoio, tá? E aí eu tô só desviando o olhar rapidamente para fazer a operação do sistema e volto a me conectar com você, dando aulas dessa forma, tá? Com o ambiente preparado, eu sempre estou frisando isso. Qual a importância da preparação deste ambiente? A importância é a mesma importância que você quer que o aluno te dê, que você seja a prioridade na formação deste aluno. Então também o trate como prioridade. Já preparamos a iluminação, já preparamos o nosso cenário aqui virtual, que a gente pode colocar diversas coisas. A gente, ó, vamos lá. Vamos brincar agora com esta situação. Cadê minha câmera aqui com chroma key? Eu vou sair da biblioteca e vou dar aula com as Polly Pockets, tá? Então, posso dar aula neste sentido. Ou então, não gostei das Polly Pockets, eu vou dar aulas infantis para o Dragon Ball Z. Acabou que vocês nem viram as nossas queridas Polly Pockets, né? Estou dando aula aqui com o nosso Dragon Ball Z. Posso dar aula com a Polly Pocket. Minha filha pediu para eu fazer uma brincadeira com ela com as Polly Pockets. E aí fizemos, tá? Ou posso simplesmente deixar as Polly Pockets e o Dragon Ball Z do lado e dizer o seguinte: professor, eu tenho que sair aqui agora do Dorotés e ir lá para Parangaba, então eu vou pegar uma carona aqui com o nosso piloto de helicóptero. Beleza? Tá? Então, estas são as ferramentas. Logicamente, eu fiz essas brincadeiras para que a gente entenda que o mundo se abre para a gente, tá? As possibilidades são infinitas, as possibilidades são enormes. Por exemplo, os professores de gastronomia podem colocar as fotos dos pratos, a preparação dos pratos. O professor pode, de um curso de enfermagem, por exemplo, botar os procedimentos aqui desse lado. Olha, esse procedimento combina com esse, tá? E aí fazer esta brincadeira interativa, mas sempre trazendo o aluno para você, certo? O professor também pode, por exemplo, no curso de gastronomia, ele pode se utilizar de uma câmera para se conectar com o aluno e a outra câmera focada onde está sendo feito o procedimento. Olha lá, como é o caso aqui. Por exemplo, eu poderia estar numa aula de informática, tecnologia da informação. Vou usar exemplos até básicos, tá? Tratando com o aluno sobre teclas de atalho. Isso às vezes cai até em concurso público, tá, gente? Teclas de atalho. Aí eu venho, ó, Alt, Tab, eu não sou profissional nessa área, mas Ctrl alguma coisa, ou então você vai fazer o comando. Ou já imaginou no curso de gastronomia, você tem você tem o seu notebook, seu laptop, a sua câmera webcamzinha em cima de algum estante, algum armário onde pode pegar a cozinha toda sua, e você usa o seu celular no Droidcam focado em cima do seu fogão, nas panelas, no procedimento que ele está fazendo, no ponto que o molho vai pegar, tá? Então é isso que a gente quer trazer para vocês, essas tecnologias simples e baratas. E aí, gente, a gente chega aqui basicamente no nosso último tema sobre esta situação. Gravação versus interação. E aí eu me faço uma pergunta, e faço uma pergunta para os colegas. Gravação é sinônimo de on demand? Não, gente, não. Olha, gravação
é um recurso que você pode se utilizar, mas nem por isso esta gravação precisa ser on demand. Eu preciso disponibilizar na hora ou deixar disponível para a hora que o meu aluno quer se utilizar, tá? Então, quando eu disse que a gente tem que transferir certas responsabilidades, mas a gente tem que estar ao vivo, a gente tem que estar online, a gente tem que estar conectado com esse aluno, certo? Por exemplo, esta palestra agora, como ela não tem interatividade no momento do meu raciocínio lógico, eu vou abrir um bloco de perguntas, tá? Ela está gravada. Ela foi gravada. Foi gravada, professor? Como assim? Agora eu tô na dúvida. Foi. Você que está vendo esse vídeo gravado depois, que não está aqui ao vivo agora com a gente, você não vai conseguir entender se você ver só o vídeo. Você tem que assistir a reunião que está gravada do Teams lá completo, e aí às vezes eu fico só pequenininho lá, eu não consigo ampliar a tela. Mas se você está aqui ao vivo agora, ó, onde eu vou aparecer, ó. Viu? Então, eu estou, inclusive a minha câmera deve estar ligada enquanto eu estou falando. Gente, gravação não é sinônimo de falta de respeito. Não, muito pelo contrário. É mostrar respeito com o seu interlocutor. Eu estou gravando antecipadamente para que a minha linha de raciocínio não quebre, porque eu não vou ter essa interatividade na hora. Então, eu gravo a aula inteira? Não. Não, eu gravo pequenos blocos de 10 minutos, de 15 minutos, onde eu vou explicando a matéria. Nesses intervalos, terminou aquele primeiro bloco, eu abro, gente, e aí, vamos discutir, né? E aí eu utilizo técnica de televisão. Ó, tô utilizando a mesma roupa que utilizei para gravar, tá? Por sinal, este vídeo foi ou está sendo gravado no mesmo dia da nossa palestra, só que à tarde, num ambiente controlado, onde eu sei que as pessoas que podem fazer barulho em casa, meus filhos e tudo, não estão aqui agora. Ou se estão, foi combinado. Olha, papai vai gravar, papai vai se trancar no quarto, vai fazer uma gravação, daqui a pouco papai vem brincar com vocês e você minimiza o erro de aspirador de pó ligando, de menino correndo, tá? E aí a gente abre, eu faço isso nas minhas aulas, tá? Eu gravo blocos de 10, 15 minutos, tá? E aí, nesses meios, eu estou ao vivo com eles, eu acompanho durante toda a aula, eu não lanço os vídeos para que eles assistam quando eles querem. Isso se chama on demand. Quando você lança os vídeos, tá? Para que ele assista na hora que ele quer, se chama on demand. São essas plataformas aqui, ó, é Netflix, YouTube, tá? A HBO Go, tá? Agora, o que eu faço? Eu faço como se fosse a HBO. Não a HBO Go, o canal, eu estou ali, passando naquela hora, tá? Se você vai assistir depois, você tem uma gravação depois, tá? Mas eu estou naquele momento. E nos blocos, nos intervalos dos blocos, eu abro essas discussões. E aí a gente encerra esse assunto, beleza? Ó, vamos dar continuidade. Eu vou aqui apresentar um pouco, avançar um pouco mais na matéria. Daqui a pouco eu abro para outro bloco de pergunta. Aí, vídeo 2, tá? Porque eu consigo manter a concentração enquanto eu estou gravando cada um desses blocos, não tenho interrupções, minimizo o risco de falha de computador, de falha de queda de internet, de queda de energia, tá? E minimizo a chance de frustração do meu aluno. Se ele também está ali preparado para assistir a aula, eu tenho que ter me preparado antes para dar essa aula para ele. Tá? Então é neste sentido onde eu falo com alguns professores que eu gravo as minhas aulas antes e os alunos não percebem. Tá? Até então, pouquíssimos de vocês podem ter percebido que essa palestra estava previamente gravada. Tá? Então, eu estou encerrando a parte gravada, estou voltando para o ao vivo, estou voltando para o online, estou voltando agora com vocês para que nós façamos o que combinamos antes do início desta gravação. O que é? Vamos nos conectar?